Todo seu, Eduardo. Muito bem, boa noite a todos e todas. Bom, eu passei a manhã futucando o site da Fundação CEDERJ, do CFCIERJ, e fiquei muito bem impressionado com o que eu vi, com o que eu li, né? E como nós estamos aqui no âmbito do Museu Ciência e Vida, chama muita atenção que a missão definida do museu é estimular a curiosidade pelo conhecimento científico. Isso é uma das coisas mais importantes da nossa época, porque a gente está lutando contra quem acha que, afinal de contas, o meu conhecimento vale tanto quanto a sua opinião e não existe assim uma verdade, existem narrativas, fatos alternativos. Isso leva a uma grande confusão, não é? Eu sou médico sanitarista, professor de epidemiologia, uma especialidade que passou a estar nas manchetes, né, da mídia. Antigamente perguntava, então você é médico de pele, né? Você é médico de pele? Não, epidemiologia estuda a distribuição das doenças nas populações humanas e o que causa essa distribuição. Então, eu sei que temos nessa audiência numerosa muita gente que vai ser professor e o Museu Ciência e Vida tem o objetivo de popularizar a ciência, apoiando o professor de uma forma interativa, dinâmica e lúdica, como diz o artigo 2º. A missão do museu é essa, né? Então, por favor, Luana, o próximo. Letícia deu uma introdução, falou por alto. Eu vou mencionar mais alguns aspectos de quais são as metas definidas dentro do ODS 3, que se foca em saúde e bem-estar. Eu queria fazer algumas perguntas a vocês. Primeiro, essa segunda linha, todas as mortes de recém-nascidos e crianças são evitáveis? O que aparece no chat de resposta a essa minha pergunta? Apareceu alguma? Não, não, as pessoas têm falado que a saúde vem piorando muito. Agora está parecendo que não. Não, um monte de não. E sim, depende, mas a maioria é que não. Pois é, aquela pergunta inicial que a Letícia postou, que empatou em meio a meio, eu responderia depende também, né? Depende. Porque, vejam, sem dúvida que a saúde humana vem melhorando se você considera um tempo histórico bastante alargado. Ora, até o século XIX, século XVIII, as pessoas viviam em média, a maioria delas, 30 anos, 30 e poucos anos. Isso começa a mudar, principalmente com a melhoria da nutrição. As pessoas começam a se alimentar melhor. E isso começa a vida média, o número médio de anos que as pessoas vivem começou a aumentar década a década, né? Hoje, no Japão, são mais de 80 anos em média que as pessoas vivem. No Brasil, 70 e poucos anos. Estamos falando do período pré-pandemia, e eu já vou chegar lá. Bom, nem todas as mortes são evitáveis. Há recém-nascidos que vêm com defeitos congênitos que são incompatíveis com a vida e que a ciência ainda não conseguiu dar conta de operar, de resolver. Outras já dá conta. Várias doenças congênitas são objeto de cirurgias bem sucedidas, não é? A mortalidade materna global
Isso é muito importante, porque não deveria haver nenhuma. Gravidez não é doença. Então, uma mulher que faça o seu pré-natal num local de qualidade, que tenha uma assistência ao parto e ao puerpério de qualidade, não deveria haver morte de mães, não deveria haver mortalidade materna. E aí é onde estão as principais desigualdades. E eu queria, sem entrar em detalhes de outras causas, dizer que eu li recentemente um artigo de colegas epidemiólogos conhecidos, mas esse artigo foi publicado em 2020, pré-pandemia. E eles fizeram, com base nessas principais metas, uma avaliação de como estávamos indo. A conclusão geral que eles chegaram era que, em geral, a maior parte dessas causas nós estávamos melhorando em números médios. Acontece que médias são enganosas, né? É aquela história. Você bota os seus pés no forno, você bota a sua cabeça no freezer e você tem uma temperatura média muito agradável. No entanto, essa situação é incompatível com a vida. Ou seja, uma média pode ocultar extremos muito desiguais. E é o que eles constataram também. Tanto entre países, apesar de haver uma melhoria gradual na maior parte desses indicadores, ou em vários deles, havia muita desigualdade entre países. Mais do que isso, desigualdades dentro dos países, e mais do que isso, dentro das cidades. Em muitas cidades do mundo, e meu colega Ricardo deve abordar isso em seguida, as desigualdades estão muito presentes. A vida média numa cidade populosa do planeta pode haver uma diferença de quase de 20 anos entre alguns estratos mais pobres da população e os estratos mais ricos da população na mesma cidade, morando a poucos quilômetros de distância. E isso já foi sabiamente apontado aí pela audiência com as palavras que determinam esse tipo de desigualdades. Então, vejam, por outro lado, há alguns aspectos das metas em que houve retrocessos em vários lugares. Então, por exemplo, antes disso, Luana, aqui ainda, eu consigo aqui com o meu mouse ressaltar aqui que os serviços de saúde sexual e reprodutiva eles tiveram uma perda de acesso universal por conta de concepções medievais, obscurantistas, que vieram à tona numa onda conservadora que passou a varrer boa parte do mundo, não é mesmo? Da mesma forma, nós tivemos uma boa notícia recente de uma vacina contra a malária que dizima várias populações, principalmente na África, mas na nossa Amazônia também, né? Ao lado disso, nós temos outras doenças tropicais negligenciadas. E negligenciadas porque o desenvolvimento de vacinas e de remédios não trariam tanto lucro assim aos laboratórios que dominam o mercado farmacêutico. Então, essa de qualquer maneira, os colegas, saiu hoje esse artigo e ele vai até 2020, pré-pandemia. A conclusão geral era de uma tendência à melhoria de vários desses índices, de um êxito parcial em várias dessas metas, mas com a persistência e com o aumento das desigualdades entre diferentes grupos da população. Então, vamos falar um pouco disso mais adiante.
Luana, por favor. Vejam, não sei se todos sabem, que na favela da Maré se conseguiu, durante a pandemia, uma das menores taxas de transmissão de Covid-19. Era uma área pobre, que reúne 16 favelas, cerca de 150 mil pessoas. O que fez diferença lá? A gente olha essas duas fotos e percebe. Foi o engajamento da população. Houve, com o apoio da Fiocruz e das próprias secretarias de saúde, quase que um projeto piloto de mobilizar a população para participar dos esforços de estímulo à vacinação. E com isso, mesmo com as condições precárias vividas lá, em vários níveis, lá, naquele conjunto da Maré, se chegou a um controle bastante importante da Covid-19. Luana, o próximo, por favor. E quando a gente fala de desigualdades, a gente deve pensar em populações especialmente vulneráveis. Houve uma pergunta na sessão anterior, e eu soube isso porque nós, colegas organizadores e palestrantes, estamos trocando ideias dentro de um grupo de Zap, né? Alguém mencionou se havia uma relação entre deficiências e pobreza. Não foi isso, Luana e Letícia? E eu vou aproveitar para comentar sobre isso, então. Existe sempre uma relação de mão dupla entre essas coisas. Vejam, uma pessoa não quer dizer que a deficiência seja seja causado pela pobreza. Existem muitas deficiências resultantes de acidentes ou coisas de nascença que não têm a ver com a pobreza. Mas essas pessoas se tornam mais vulneráveis aos efeitos da pobreza, porque elas têm mais dificuldades de acesso a serviços de saúde, de acesso a emprego e trabalho digno. Então, e isso pode influenciar também na piora da sua deficiência, porque a pobreza leva a uma dificuldade de acesso a serviços de saúde e outros que poderiam minorar os efeitos da deficiência. Vamos pensar, por exemplo, no espectro autista, não é? Crianças que têm dificuldades em vários níveis. Se essa criança tem condições de acessar especialistas e serviços de boa qualidade, essas deficiências dela podem ficar controladas e ela ter uma vida, como se vê por aí na mídia, bastante próxima da normalidade. Mas se ela não tem essas condições, essas deficiências podem se cronificar e até piorar. Bom, então, falando de grupos vulneráveis, nós temos hoje esse fenômeno mundial. Todos vocês acompanharam essas cenas dantescas de refugiados, pessoas fugindo de situações de conflito, de guerra, da fome, da seca, e tentando uma vida melhor em outros lugares, dando margem a dramas, afogamentos em barcos superlotados no Mediterrâneo, rotas inseguras, arames farpados. E nós, infelizmente, um dos primeiros atos do atual governo federal foi não aderir a um pacto global que visa garantir uma migração segura, ordenada e regular, que é do interesse dos países de origem, dos países de destino e, principalmente, dos migrantes forçados. Então, a gente tem na UERJ uma organização, uma cátedra Sérgio Vieira de Mello, em homenagem àquele brasileiro diplomata que morreu numa explosão, né, no Iraque, onde a gente procura dar algum tipo de apoio
a refugiados, solicitantes de refúgio, e debater esses temas, estimular que eles sejam incluídos nas grades curriculares. Então, para não me alongar mais, a próxima, Luana, é essa pergunta, né? Diante de tantas dificuldades na saúde e nos outros problemas que afligem a humanidade, a gente faz o quê, né? A gente faz no nosso bairro, como é que a gente pode fazer no planeta? Nesse mundo de hoje, a gente tem que agir nos dois planos. E a pandemia está sendo um triste retrato dessa interdependência geral que a gente vive hoje nesse nosso planeta azul, né? O Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta soviético, em 1960, subiu lá, fez uma órbita e disse: a Terra é azul. Pois bem, essa Terra azul está ameaçada de vários pontos de vista, e a sobrevivência da humanidade está ameaçada de vários pontos de vista. Isso será tratado em outras sessões desse curso. Mas é possível pensar que nós temos que, por exemplo, em relação às populações vulneráveis de solicitantes de refúgio, de refugiados, que compõem hoje 1% da população mundial. São 80 milhões, mais de 1%. 80 milhões de pessoas sofrendo deslocamentos forçados do local onde nasceram e viveram boa parte do seu tempo. Então, é preciso, tanto localmente, apoiar esses grupos mais vulneráveis, seja refugiados, seja habitantes da maré, numa situação de pandemia, seja num âmbito mais global, influindo para que o Brasil assuma posições mais condizentes com as tradições brasileiras. O Brasil tem uma história passada de um papel positivo no meio internacional. O Brasil tem um SUS que é exemplo, apesar das suas deficiências. Fez uma campanha de combate ao tabagismo que é exemplo mundial. Fez uma campanha de prevenção e controle do HIV/AIDS que foi exemplo mundial. Infelizmente, tem havido muitos retrocessos. E na saúde também. Então, aquelas metas para as quais estava se conseguindo alguns avanços, apesar das desigualdades, infelizmente a pandemia nos jogou para trás. E o esforço de reconstruir e de voltar a avançar na consecução daquelas metas de melhoria da saúde das populações vai nos custar um trabalho dobrado. Como 80% da população brasileira, e eu termino, vive nas cidades, o Ricardo, nosso colega, Ricardo Brandão, que vem estudando o tema urbano, vai se aprofundar nesse aspecto. Então, para terminar, eu deixo aqui o meu e-mail no último slide, sem antes lembrar também que hoje a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, uma entidade que reúne todos os cientistas brasileiros, lançou um alerta, mais um alerta, em reação ao corte violento que a ciência brasileira teve em dias recentes. Muito bem. Muito obrigado pela atenção e vou estar à disposição da audiência através desse e-mail, não só durante o curso, mas depois também, se for o caso.